Olá, eu vim falar hoje sobre avaliação da qualidade dos estudos, sobre avaliação do risco de viés. Então, nós, precisamos sempre fazer essa avaliação de risco de viés quando nós fazemos uma revisão sistemática, e isso é uma das principais coisas que diferenciam a revisão sistemática de outros tipos de revisão. Então, algumas pessoas acabam confundindo como se você fizesse simplesmente uma estratégia de busca mais sensibilizada, que isso seria uma revisão sistemática, quando na verdade existem muitos outros passos, além da simples estratégia de busca da literatura. Então, uma das coisas que diferencia realmente é a questão dessa avaliação da qualidade dos estudos. E por que que ela é importante? Porque todo estudo, ele é suscetível a ter vieses, a ter problemas na condução e na análise. E isso não é diferente nos estudos que nós vamos colocar dentro da nossa revisão sistemática. E nós sabemos que, se o estudo tem uma baixa qualidade, isso vai comprometer a minha revisão sistemática enquanto nível de evidência daquilo que eu estou trazendo. Então, é extremamente importante que nós tenhamos uma forma de avaliar completamente imparcial, que nós possamos avaliar esses estudos de uma forma sistemática, para que nós possamos ter, então, um juízo de valor sobre a qualidade desses estudos. Então, quando você não acaba simplesmente pegando os resultados desses estudos que você acabou escolhendo por, por causa da sua estratégia de busca, e você acredita que aqueles estudos façam realmente parte da revisão sistemática dentro do escopo do que você está trabalhando, você simplesmente avaliar esse resultado, mesmo que você faça uma meta-análise, pode te trazer uma superestimação ou uma subestimação dos resultados, uma vez que o desenvolvimento do trabalho desses estudos primários, ou de um estudo ou de mais, podem ter comprometido o resultado desses estudos primários. Uma vez comprometendo os estudos primários, obviamente, você vai ter comprometimento dos resultados da sua meta-análise, da sua revisão sistemática. Então, realmente, isso é fundamental, que nós avaliemos esses riscos de viés. E nós sabemos que nos estudos primários, nós temos alguns vieses que nós chamamos de controláveis. Então, são aqueles vieses que são conhecidos e que nós sabemos que nós precisamos controlar, que nós precisamos ter cuidado quando fazemos a condução do estudo. E outros vários, que até por nós lidarmos com estudos clínicos, estudos com seres humanos, com todas as suas peculiaridades, há situações que nós sabemos que haverá vieses dentro de todo esse processo, mas que nós não temos como fazer o controle de todas as variáveis. Então, o importante sempre é que, quando você avalia esses estudos, que você diferencie aquilo que seria possível ser controlado, então é um viés que poderia ter controle, daqueles que, por mais cuidado que o pesquisador tenha tido para desenvolver aquele projeto, não tinha como ele controlar essas variáveis. E quais são essas situações? Então, nós podemos ter vieses tanto nos estudos individuais, então, que vão compor a sua revisão sistemática, quanto na própria revisão sistemática em si. Então, a primeira coisa que você precisa saber é assim: os estudos individuais, qual é a qualidade desses estudos? E nós sabemos que uma má condução desses estudos primários vão comprometer sua revisão sistemática. E como é que nós podemos enxergar essas coisas? Então, você pode ter uma situação de critérios de inclusão e exclusão mal definido, não tem uma boa transparência em como foi feita a escolha dos participantes do estudo, não teve cegamento dos personagens envolvidos no estudo primário, seja o paciente
o terapeuta ou o avaliador, então isso também pode comprometer os resultados do estudo. Ter perda de segmento ou perda de dados ao longo do período, falta de clareza em como foi desenvolvido esse método, então quando nós vamos ler como foi feita essa condução do estudo, se nós quisermos replicar esse estudo, não é possível, porque eu não tenho elementos suficientes para que eu possa entender perfeitamente o estudo e possa reproduzi-lo. Então, isso é um viés também. E eu posso ter uma falta de clareza também no tratamento dos dados. Então, como foi feito numa situação em que houve perda de dados? Foi feito intenção de tratar? Foi feita imputações de dados? Quais foram os tipos de tratamento que foram feitos? Todas essas questões fazem com que a qualidade dos estudos primários sejam comprometidos. Então, esse é um ponto. A outra situação que eu posso ter uma má condução da revisão sistemática. Então, a minha revisão sistemática pode ter vieses. E aí, os vieses podem vir de vários locais. Eu posso ter pouca clareza na minha pergunta de estudo, eu posso ter consultado poucas bases de dados, e isso é a condição sine qua non para a revisão sistemática, que ela tem que ser ampla e imparcial. Você pode ter uma estratégia de busca pouco sensibilizada e, com isso, não vir todos os estudos ou a grande parte dos estudos que respondam àquela pergunta de estudo que você quer. Você pode ter falta de clareza nos critérios de inclusão e exclusão, pode ter falta de cegamento entre os avaliadores, porque assim como os estudos primários, quando você vai conduzindo a revisão sistemática, e isso também é um erro comum que nós vemos, que uma pessoa só faz a condução da revisão sistemática. Isso não é possível, porque mesmo nós tendo todas as ferramentas que nós utilizamos para a revisão sistemática, quando você vai fazer essa aplicação, você sempre vai incorrer em dúvidas, né? Então, quando você tem um outro avaliador que fez a mesma análise e chegar à mesma conclusão sem ter conversado com você, é sinal de que realmente aquele estudo faz sentido, a forma que você conduziu, o quanto você atribuiu, a qualidade daquele estudo faz todo sentido. Então, é importante que tenha cegamento entre esses avaliadores que estão conduzindo a revisão sistemática. E eu posso ter, por fim, a falta da própria avaliação da qualidade dos estudos. Então, vocês vejam que a revisão sistemática, ela pode ter má condução desde o seu início, né, com a forma da condução, e você pode ter também, dentro da sua revisão, você pode ter feito uma boa revisão sistemática, só que os estudos que são trazidos para dentro dessa revisão podem não ser de boa qualidade. Então, na prática, o que nós temos é essa situação. Você pode ter revisões que foram bem feitas, que têm boa qualidade, mas mesmo assim vão trazer baixa evidência, um baixo nível de evidência. Isso por quê? Porque, apesar da revisão sistemática ter seguido todos os trâmites, todos os critérios para ter feito uma boa condução, o problema são os estudos que foram incluídos nessa revisão, que os estudos têm baixa qualidade. Então, Josi, então não era melhor eu não colocar esses estudos, já que os estudos ruins eu vou excluir? Não, a gente nunca pode fazer isso, porque a base da revisão sistemática, de novo, como eu falei, é ela ser imparcial e ampla. Então, tudo que foi feito, você precisa incluir nessa revisão sistemática, mesmo que a qualidade seja ruim. Isso pode ser um input para que as pessoas passem a conduzir estudos mais bem delineados. Então, a revisão sistemática vai mostrar: olha, nós não temos evidência, um nível de evidência suficiente para falar que uma terapêutica funciona. Ótimo, então isso vai ser um passo para que nós possamos trabalhar e pensar em fazer estudos primários mais bem conduzidos, uma vez que os estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática eram muito ruins. Isso não reduz em nada
o teu esforço e a questão da revisão sistemática ter sido feita com boa qualidade, com boa condução. Mas isso é uma verdade quando nós pegamos estudos que não são de ensaios clínicos randomizados e controlados, ou até mesmo os randomizados controlados, mas quando nós trabalhamos com outros tipos de terapêutica, isso é muito comum, né, que isso aconteça, mas isso não inviabiliza e não reduz a qualidade da sua revisão. Você pode ter uma outra condição, que isso seria o que nós sempre esperaríamos, é ter um estudo que você conduziu muito bem feita a sua revisão sistemática e você traz um alto nível de evidência. Então, isso é ótimo, mas quando isso acontece? Isso só vai acontecer quando os estudos primários foram bem conduzidos, quando eu tenho trials muito bem delineados, quando eu tenho estudos muito bem feitos, com um número bastante razoável de pessoas incluídas e que os autores desses estudos primários tiveram toda a cautela para conduzir muito bem esse estudo. Então, eu vou ter uma boa revisão sistemática com um nível de evidência muito bom. Tá? E eu posso ter uma outra situação em que as revisões sistemáticas foram conduzidas de forma ruim. Então, o problema, independente dos estudos primários que eu coloquei no meu estudo, a condução da revisão sistemática é ruim. Se eu fiz uma revisão sistemática ruim, é como os estatísticos sempre falam, é garbage in, garbage out. Então, toda vez que você coloca lixo, sai lixo. Então, se você conduz mal a sua revisão sistemática, o resultado não pode ser outro, senão uma qualidade questionável e resultados questionáveis da sua revisão sistemática, mesmo que aparentemente você tenha um alto nível de evidência dessa revisão. Como é que nós saímos disso? Quem é que vai dizer se é bom ou ruim? Quem vai dizer se é bom ou ruim são as próprias avaliações de risco de viés. Então, nós temos as avaliações de risco de viés para os estudos primários e nós temos as avaliações de risco de viés para os estudos, para a própria revisão sistemática. Então, são essas duas coisas que vão, então, unir para dizer sobre a qualidade da sua revisão e a questão do nível de evidência que você está trazendo na revisão. E aí, isso nós vamos contar num próximo episódio. Até mais!